Se você me acompanha lá no Instagram do Modelo Mental, que por sinal está aparecendo aqui, você vai ver que eu postei uma foto de um passeio que eu fiz aqui no sul da França e que me trouxe algumas ideias e algumas visões no que diz respeito à motivação. E aquelas situações específicas que a gente começa alguma coisa e a gente não chega no final por achar que nós não somos capazes, porque no meio surgem algumas dificuldades, a gente imagina que a gente não pode ir adiante. Ou até mesmo diante daquelas situações que de repente você gostaria de fazer alguma coisa, mas você não começa por achar que você não é capaz. O que aconteceu foi o seguinte, aqui no sul da França tem um departamento que se chama Ardèche e tem um rio navegável por caiaques, não é? A água não é tão profunda, então é possível fazer a descida de caiaque e acaba que é algo bastante turístico, bastante frequentado e você pode escolher se você quer fazer a descida de 8 km, a descida de 16 km, a descida de 32 km ou a descida de 60 km. Então, acho que na vida também nós temos essas descidas para fazer e você precisa escolher qual é a descida que você quer fazer. E a escolha da descida, ela tem que ser adaptada à estratégia que tem a ver com o seu momento, que você está vivendo, aquilo que você quer. Então o que é que nós queríamos naquela descida de caiaque? Nós queríamos passar um dia legal e ao mesmo tempo fazer uma atividade física. Então não era simplesmente um passeio, era um passeio associado a uma atividade física, que deveria ser feito em um único dia. Então nós poderíamos, por exemplo, fazer 8 quilômetros, mas nesse caso a distância seria curta e não seria tanta atividade física assim. 60 quilômetros não daria para a gente fazer em um único dia, nós tínhamos apenas um único dia. E aí no final nós ficamos para escolher entre 16 e 32 quilômetros naquele dia. 16 quilômetros é interessante, né? Remar, para quem não está acostumado a remar todos os dias durante 16 quilômetros, já é uma atividade física considerável. Mas havia também a opção, um pouco mais desafiadora, de fazer 32 quilômetros ali e tentar então fazer aquele dia, começando a remar 9 horas da manhã, tentando chegar entre 16 e 17 horas lá no final, no ponto de encontro. E aí eu fui com meu irmão mais velho, com meu irmão mais novo e com a namorada do meu irmão mais novo. Então nós éramos 4 e nós decidimos fazer a descida de 32 quilômetros. Bom, já era um desafio que assustava um pouco, porque tem muitos anos que eu não remo de caiaque, não sabia se eu teria condições físicas, se aguentaria fazer aquela descida. Mas enfim, nós chegamos no dia de manhã e aí nós tínhamos mais uma escolha para fazer. Nós iríamos pegar caiaques simples, ou seja, cada um num caiaque, ou a gente poderia pegar caiaques duplos, onde ficam 2 pessoas em um único caiaque. Bom, a vantagem do caiaque simples é que você tem um pouco mais de sensação, no momento que tem uma correnteza mais rápida, você é mais independente, se quiser ir mais devagar, mais rápido, mas tem a desvantagem de se você cansar antes do final, não tem como você ser resgatado. Você tem que ir até o final. E isso é um problema, porque a gente deve chegar necessariamente entre 16 e 17 horas, porque a empresa que loca os caiaques vão pegar a gente, porque a gente tem que andar depois os 30 quilômetros de volta para pegar o carro que ficou lá em cima. Então tem isso. E aí nós decidimos pegar então os caiaques simples. Nós 4 os caiaques simples, sendo que nós não estávamos acostumados a fazer uma atividade desse tipo por tanta distância, quanto mais aqui no verão, nesse momento com a temperatura de 30 e poucos graus Celsius, então no sol o dia inteiro. E aí as pessoas mais experientes que locaram o caiaque para a gente falaram, olha, eu acho que vocês estão cometendo um erro, não peguem caiaques, vocês 4, cada um. Porque justamente se acontecer um problema com algum que não tiver condições de chegar até o fim, vai estragar o passeio de todos. Então a gente recomenda que vocês peguem um caiaque duplo e 2 caiaques simples, porque aí vocês podem revezar. E acabou que nós fizemos isso. E isso é interessante porque também dá para fazer um paralelo com as escolhas que nós fazemos. É interessante quando nós temos escolhas, quando nós seguimos caminhos que não sejam a única possibilidade, que pelo menos haja uma segunda oportunidade, uma segunda chance caso algo der errado. Naquele momento, se algo desse errado, ainda assim era possível ir no caiaque duplo e aí dividir os esforços e poder descansar um pouco. Se nós tivéssemos os 4 com caiaque simples, nós teríamos que fazer aquilo. Bom, para quem é esportista, quem rema, quem tem costume, pode não parecer nada, mas para quem é sedentário nesse esporte, para quem não faz aquele tipo de atividade, se aventurar desta forma seria quase uma irresponsabilidade. Bom, agora vem
a visão, a grande sacada que eu tive no que diz respeito à motivação, que é o que eu quero dizer principalmente nesse vídeo. Interessante que quando a gente começa a remada, 9 horas da manhã, a gente vai avançando, 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 e logo logo você começa a sentir os seus braços doer muito. Depois de meia hora de remada, você já está com os braços doendo muito, muito mesmo. E você imagina que ainda tem 5, 6 horas de remada pela frente. E isso é muito desesperador, isso é muito preocupante. E quando isso acontece em nossa vida, a gente começa a estudar porque a gente quer passar numa prova, você começa a malhar porque você quer melhorar a sua saúde, mudar a estética do seu corpo, ou você começa a estudar um novo idioma, ou qualquer coisa nova que a gente começa. No início existem 4 fases de aprendizagens, é possível que você já tenha ouvido falar sobre isso, que eu já tenha falado em algum outro vídeo, mas a fase 2, a fase 1 é a incompetência inconsciente, é quando você não sabe aquela coisa, mas não sabe que não sabe, então aquilo não te incomoda de forma alguma, mas aí de repente quando você começa, assim como nós começamos aquele passeio de caiaque, você passa para a fase 2, e na fase 2 é a fase mais perigosa, de uma mudança de hábito ou de uma nova aprendizagem, onde a motivação cai e onde as pessoas desistem daquilo que estão tentando fazer. Nessa fase 2, nós entramos na fase da incompetência consciente, ou seja, você é incompetente, você não aprendeu aquela habilidade ainda, porém você tem consciência que não sabe e você precisa daquilo. Então aquilo gera um desconforto muito grande, uma dificuldade que, por exemplo, numa dieta pode ser o corpo tentando se acostumar à falta de alimento e deixando você irritado, com a dor no abdômen. Na atividade física você começa a malhar e no dia seguinte você está todo quebrado, cheio de fadiga muscular. Você vai para um curso de inglês novo, aprender novamente o idioma e você chega lá e de repente você começa a tentar falar e não consegue, a professora fala e você não ouve e por aí vai. Você entra nessa fase, que é o início da jornada, é quando a gente precisa colocar a coisa em movimento e é onde a gente precisa fazer mais esforço e é o mais difícil. E geralmente as pessoas desistem. E é interessante porque se essa descida de caiaque tivesse talvez uma forma de desistir depois dos 5 primeiros quilômetros, ou talvez muita gente desistiria ali. Porque é muito cansativo, você não aprendeu a remar ainda, não pegou a remada certa, não pegou o jeito do barco, você se machuca, bate o dedo toda hora ali no casco e é muito ruim, é muito desprazeroso esse início. E só que nessa descida é um canyon cheio de, eu vou botar algumas fotos aqui para aparecer para você ver um pouquinho como é, e você é a natureza pura e não tem jeito, não tem para onde correr. Começou a descida, tem que continuar. E aí você sente a dor, sente o desconforto, mas de repente você não tem escolha. Você tem que continuar, porque você já está ali. E aí, com o passar do tempo, você vai pegando uma remada mais eficaz, você vai aprendendo, fazendo, a melhor forma de aprender é fazendo. Você começa a parar de bater o seu dedo, o seu corpo começa a liberar alguns tipos de hormônios, começa a se preparar melhor e aí você consegue aguentar melhor aquilo e vai continuando. É difícil, é prazeroso, a maior parte do tempo é prazeroso, você vê uma paisagem incrível, mas realmente é algo que cansa bastante. E quando você chega no quilômetro 10, 15, 20, você sabe, ainda faltam 12, você está bem cansado, remando a 4, 5, 6 horas, e com certeza se tivesse possibilidade de desistir da descida ali no quilômetro 20, muita gente sairia, não chegaria até o final. Mas como não existe essa possibilidade, a gente chega até o final. E qual é o grande recado que isso me trouxe? É que quantas vezes a gente começa e para simplesmente por achar que a gente não tem condições, capacidade de chegar lá. Mas essa capacidade, essa condição está dentro de você, adormecida como potencial. E um potencial que muitas vezes não é explorado porque existem muitas opções que são opções muitas vezes de ficar na zona de conforto. Quando a zona de conforto está ali, se na descida do caiaque de repente fosse um pouco mais de água e aí passasse a empresa com boat com motor e falasse, olha, tá cansado, quer ir de boat de motor esses 10 últimos quilômetros? Quantas pessoas iam pular naquele boat de motor? Quantas pessoas vão sentar na frente da televisão e ficar passando de canal em vez de estar fazendo aquilo que vai lhe levar ao seu objetivo? Então, a zona de conforto está ali e de repente você deixa de aproveitar o seu potencial porque você encontrou uma dificuldade. E aí eu me pergunto, o que é que a gente pode fazer em nossa vida para simular uma situação que seja como esse canyon, onde você está lá e não tem para onde correr, tem que ir em frente.
Porque realmente, enquanto você tem a opção fácil do seu lado, o seu subconsciente vai querer o prazer imediato, vai querer o conforto, a tranquilidade, e ele vai lhe jogar o desejo de você parar. Mas a sua mente consciente, através do querer, pode decidir continuar. E aí tem aquele famoso ditado, não sei bem se é um ditado, mas que diz que nós, quando queremos realmente alguma coisa que parece difícil, bastante desafiadora, você tem que jogar a pedra do outro lado do muro, e a pedra é o seu objetivo, e você precisa recuperar aquela pedra. Ou imagine que seja a chave da sua casa e você está precisando entrar em casa e está sem chave e não tem outra opção, ou a chave do carro, você jogou do outro lado do muro. Uma vez que ela está lá, não tem mais o que fazer. Você vai precisar dar um jeito de pular o muro e de ir lá pegar a chave. E quando você vai criar um objetivo na sua vida, tente jogar a chave do outro lado do muro, jogar a pedra do outro lado do muro. O que é isso? É criar um compromisso que faça com que você não tenha mais a escolha de simplesmente desistir. Por exemplo, através de compromissos públicos ou de compromisso com pessoas. Quantas pessoas, isso não vou dizer que isso é uma coisa bacana de ser feita, não vou te recomendar fazer isso, mas pessoas que fazem, por exemplo, apostas com dinheiro alto, porque precisa emagrecer 10 quilos e coloca, olha, vamos fazer 5 pessoas aqui. O conceito é interessante, não exatamente o que eu estou dando como exemplo, mas serve para entender o conceito. Então essa pessoa vai pegar, vamos botar aqui 5 mil reais cada um, 4 pessoas, e se alguém desistir, esses 5 mil reais é perdido. E aí você cria aquela responsabilidade que olha, tem um quem, a chave está do outro lado, tem meus 5 mil reais em jogo. Eu paguei por isso, e isso, para mim, se eu desistir, vai ser muito ruim. Muitas vezes, por exemplo, quando você faz um treinamento, uma formação, se alguém lhe dá de presente um brinde, você vai, tudo bom, tá lá, é legal fazer, mas tem outras coisas mais interessantes, menos desconfortáveis. De repente, quando você paga, como eu paguei, muito caro, muitos treinamentos que eu fiz, você tá lá, poxa, eu tenho que ir em busca disso aí. E aí, tem para fechar a última grande lição desse passeio, você vê que foi um hobby e ao mesmo tempo me abriu a mente para um monte de coisa que não estava de repente presente naquele momento, que trouxe novamente, que faz eu gravar esse vídeo me motiva, vai motivar algumas pessoas que vão assistir. Então olha que coisa bacana, um passeio, quando a gente está, existe o foco, meu foco voltado para as coisas de motivação, de como viver melhor, com maior rendimento, e de repente quando você vai para algo que não tem aparentemente nada a ver, que seria o que eu chamo de foco aberto, você faz uma associação com o seu foco fechado e cria soluções. Então, para fechar, o que é que eu quero te dizer? Lembra quando eu cheguei lá no início e falei eu queria um caiaque sozinho, os 4 queriam um caiaque sozinho, e o mais experiente, o dono lá do negócio, falou, olha, é melhor vocês pegarem um caiaque duplo e 2 caiaques simples, porque na descida vocês não vão ter outra opção e de repente se alguma coisa der errado com alguém, vocês não vão chegar no final e vai ser terrível, vai ser muito ruim para todo mundo e não tem muita solução, vai ter que dormir na beira do rio, esperar o dia seguinte, sendo que nós não estávamos planejando isso de forma alguma. Então nesse momento, o que é que eu percebi? Quando nós descemos, se você começa a sentir muita dor e você só tem o seu caiaque simples, você não tem outra escolha do que insistir. Insistir é continuar fazendo algo que não está dando errado e sempre daquela mesma forma. Então imagine que você está remando e você está cansado, está morto, mas não tem outra opção. Rema, você vai insistir. E a insistência não gera melhores resultados. Às vezes no início a gente pode ter errado por acaso, quando a gente repete, acerta. Mas quando isso se repete várias vezes, significa dizer que aquela estratégia que eu estava usando não está fazendo eu ir mais rápido, não vai fazer eu chegar. Aí eu entendi qual é a jogada do segundo caiaque. É porque eu posso continuar em busca do meu objetivo, que é cumprir os 32 quilômetros, porém eu tenho agora uma opção do meu lado, que é a opção de mudar de estratégia. Posso passar para um caiaque, para descansar um pouco mais onde tem 2 pessoas e outra pessoa vai aqui, e assim nós conseguimos chegar. E foi exatamente o que aconteceu. Todos nós revezamos naquele caiaque. E quando chegava no fim, era uma disputa para saber quem ia para o caiaque duplo, porque estava todo mundo muito cansado. Então imagine se não tivesse aquela segunda opção. Aquela segunda opção, repare que é uma segunda opção que tem a ver com chegar no objetivo dos 32 quilômetros. Não era a segunda opção de pegar um helicóptero e sair, ou pegar um boat com um barco e sair, não era essa a segunda opção. Era uma opção que estava ali para lhe dar mais ferramentas, para que você pudesse utilizar uma outra estratégia, ou seja, persistir. Muda a estratégia e continue. E isso, como é que a gente pode interpretar para as nossas coisas, nossas vidas?
para uma dieta. Estou tentando fazer de uma forma, dessa forma não estou conseguindo, de repente eu tento de outra forma algo que vai me levar para o mesmo objetivo. E isso para estudo, para relacionamento, para qualquer coisa. Se algo que você está fazendo hoje não está dando certo, não está fazendo você chegar no resultado desejado, e você está repetindo, tentando, você está insistindo. Tente ver se existe uma outra estratégia, um caiaque de 2 lugares ali, para que você possa tentar novamente com essa outra estratégia, ver se aquilo vai fazer você ter mais chance de chegar. Então, basicamente, isso foi o que eu aprendi com esse passeio na Gorge de l'Ardèche, que são os canyons da Ardèche. Bem legal, fizemos a nossa descida, os braços ainda estão doendo bastante, mas deu para aprender várias coisinhas sobre motivação, sobre persistência, sobre estratégia, sobre escolhas. Tudo isso está aí no nosso dia a dia e a gente pode estar enxergando e aprendendo com isso. Bom, espero que esse vídeo tenha sido bacana para você, tenha sido útil. Se inscreve aqui no nosso canal para você poder receber os outros pensamentos, as outras ideias, insights que vêm assim, que sempre tem a ver com alta performance, com produtividade, com felicidade. Eu gosto de falar das coisas que me fazem bem e eu gostaria que meus filhos de repente um dia tivessem a oportunidade de assistir. Então é por isso que eu compartilho esses vídeos e se você quiser ser informado, se você gosta desse tipo de pensamento, se inscreve aqui no canal, deixa aí o seu feedback se foi relevante ou não para você e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.